Graça e paz, meus irmãos. Nós vamos meditar na Palavra de Deus, livro do Apocalipse, Revelações, capítulo de número 22, verso de número 12. Assim nos diz a Palavra de Deus: Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Quando o Senhor Jesus, Ele nos fala nessa palavra que cedo Ele vem, nós precisamos entender que um dia o Senhor Jesus, Ele já veio para este mundo. O mundo estava em pecado, o povo estava corrompido, o povo já não ouvia mais a voz de Deus através dos profetas, e Deus, pela sua misericórdia, Ele enviou o seu único Filho para que Ele pudesse vir a este mundo, não para julgar, mas para salvar. E no pequeno período do seu ministério ou da sua obra aqui neste mundo, o Senhor, Ele realizou uma grande obra. Lá no último verso do Evangelho de João, a palavra nos fala que se fosse escrever em livros tudo aquilo que Jesus ele tinha feito, o mundo inteiro não poderia conter, não poderia guardar os livros que ali seriam escritos. De tão grande foi a obra que o Senhor Jesus ele veio realizar em favor da vida do homem. O Senhor Jesus ele salvou, o Senhor Jesus ele curou, o Senhor Jesus ele ressuscitou, o Senhor Jesus ele operou uma obra gloriosa. Só que no final do seu ministério, ele foi levado como um malfeitor, tomando sobre si toda a culpa do nosso pecado, de tudo aquilo que o homem fez. Tudo recaiu sobre a sua vida. E ali ele foi morto com morte de cruz, mas pelo seu amor, pelo seu infinito amor, a palavra nos fala que ele ressuscitou. E Ele tomou sobre si todos os nossos pecados, para que o homem ele pudesse ter vida, para que o homem agora ele possa e ele pode ter um acesso direto ao Pai, para que o homem agora que quando ele pecar, ele possa pedir perdão direto a Deus e confessar os seus pecados. E quando Jesus ele encerrou ali o seu ministério, que ele ressuscitou, ele partiu para o Pai, para a destra do Pai. E os olhos viram Jesus subindo e sendo recebido nas nuvens. E a palavra que nós lemos, ela nos fala da segunda vinda do Senhor Jesus. Porque na primeira vinda, Jesus não veio para julgar, mas nós somos julgados pela própria palavra. O Senhor Jesus, Ele veio para tomar sobre si o nosso pecado, para nos amar, para nos abençoar, para nos dar vida e vida em abundância. E a palavra ainda nos fala que todo aquele que crer será salvo tu e a tua casa. Olha que coisa gloriosa que o Senhor deixou para nós, para que todo aquele que nele crê vai ser salvo tu e a tua casa. Deus estendendo a sua bênção para os nossos queridos, para os nossos familiares, porque assim é o nosso Deus. É um Deus de misericórdia, é um Deus amoroso, é um Deus glorioso. E Ele não veio para julgar. E Ele realizou uma grande obra aqui. E agora, no texto em que nós lemos, nos trata da segunda vinda do Senhor Jesus, porque assim como os olhos viram o Senhor Jesus subindo,
A palavra nos fala que todo olho o verá quando ele vier pela segunda vez. E nessa segunda vez, o próprio Senhor Jesus ele relata: olha, eis que cedo venho. A palavra cedo aqui, ela nos fala de um tempo abreviado. Eis que cedo venho. Eis que venho antes do tempo. Eis que venho antes do combinado. Eis que venho antes da ocasião própria. E por que o Senhor Jesus ele fala isso para nós? Nós vamos entender quando nós lermos a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso número 22. Assim nos diz a palavra do Senhor: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Que coisa gloriosa! Então aqui Deus, ele toma para si homens de todas as tribos, povos, raças, reinos e nações, para si, como povo escolhido. E quem é esse povo? É todo aquele que crê no Senhor Jesus. É todo aquele que aceita o Senhor Jesus como único Deus e Salvador. E nós já falamos aqui o que significa aceitar. Porque aceitar é receber aquilo que lhe é dado. E o Senhor Jesus ele foi oferecido para nós, para todos. Mas a palavra também ela vai evoluindo um pouco. Que a palavra aceitar ela significa também aquele que admite. Então, além de eu aceitar ao Senhor, eu tenho que admitir que o Senhor Jesus é o meu único e suficiente Salvador. E aí nós vamos um pouquinho mais além. A palavra aceitar também, ela significa andar em conformidade. E andar em conformidade é andar em conformidade segundo a palavra de Deus. Essa palavra na qual Deus ele deixou para nós. Por isso que o Senhor nos fala aqui, que ele não veio para julgar ninguém, mas ele veio para salvar. O desejo de Deus é salvar o homem. O desejo de Deus é salvar a toda a criatura. O desejo de Deus é salvar a todos, porque ele veio para todos, para que todos aqueles que nele crê sejam salvos. Mas nós somos julgados pela palavra. É por isso que nós devemos conhecer bem a palavra de Deus, para que nós não erremos ou não erramos segundo aquilo que é o propósito de Deus para as nossas vidas, para que a gente possa ter uma vida reta, uma vida em conformidade às coisas do Senhor. Não uma vida segundo a razão, não uma vida segundo a religião, não uma vida dentro daquilo que nós aprendemos quando nascemos, através dos nossos pais, através do meio em que vivemos, através das circunstâncias que nos envolviam, e assim nós fomos levando isso com o decorrer do tempo. Mas Deus ele nos ensinou que a verdadeira religião, a religião pura e imaculada para com Deus é amar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção deste mundo. E para que a gente possa se guardar, se preservar da corrupção deste mundo, nós precisamos andar em conformidade, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. E muitos, neste momento, têm feito algo ao contrário. Muitos, nesses últimos tempos, têm confiado em homens, têm confiado em pessoas que lhes ensinam doutrinas, segundo aquilo que é o entendimento que elas têm da palavra de Deus. Muitos têm confiado em pessoas poderosas, em pessoas que estão acima na ascensão social, porque é mais fácil eu poder escutar essas pessoas, é mais fácil eu crer naquilo que elas dizem, do que pesquisar, de que meditar, de que me debruçar em cima da palavra de Deus. Porque se eu errar, eu posso colocar na culpa
naquele que me ensinou. Mas eu lendo a palavra de Deus, eu me debruçando, eu estudando a palavra de Deus, eu vou ver que a responsabilidade dos meus atos, ela cabe tão somente a mim. É por isso que o Senhor Jesus, ele disse, olha, eis que eu cedo eu vou vir. E ali o Senhor, ele continua nos falando, e o meu galardão, o meu prêmio, ou a minha recompensa, eu darei a cada um segundo as suas obras. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar cada um segundo as suas obras. E que obras são essas? São o conjunto de ações que nós realizamos no decorrer das nossas vidas. Tudo aquilo que nós fazemos de bom, tudo aquilo que nós fazemos de ruim, é escrito num livro. E no dia em que o Senhor Jesus voltar pela segunda vez, então ele virá para julgar a todos nós, segundo aquilo que nós fizemos aqui neste mundo, quer seja bom, quer seja ruim. E é por isso que nós devemos estar preparados, andando segundo aquilo que é a vontade de Deus, porque se nós formos aprovados, nós moraremos com o Senhor para todos sempre na eternidade. E se nós formos rejeitados, nós padeceremos, porque nós seremos julgados e haverá um grande juízo sobre a vida daqueles que não andaram em conformidade com as coisas do Senhor. Nós vivemos tempos onde as informações elas chegam muito rápido para nós. Acontece algo do outro lado do mundo e em pouco tempo nós ficamos sabendo aqui. Acontece algo no sul do país, no norte do país, leste, oeste, em poucos minutos as informações elas chegam e chegam quase de instantâneo, muitas vezes até mesmo ao vivo. E aí nós confrontamos segundo a palavra de Deus e nós vemos que muitas dessas coisas que têm acontecido hoje, elas também já aconteceram no passado. Porque em cada tempo, depois que o Senhor Jesus ele foi recebido no céu, depois da sua primeira vinda, o Senhor Jesus ele deixou sinais daquilo que seria a sua volta. E deixou muitos sinais, e esses sinais se cumpriram em cada tempo. As pessoas passaram, os tempos se passaram, mas as profecias elas continuam ainda se cumprindo em cada um dos seus tempos, em cada um dos tempos. E no tempo em que vivemos hoje, a diferença é que nós recebemos essas informações de uma forma muito mais rápida. E muitas vezes mexe com as pessoas. Olha, Jesus está voltando, aconteceu isso. Olha, Jesus está voltando amanhã, está voltando depois de amanhã. Pessoas marcam hora na qual Jesus vai voltar. E nós sabemos que nem mesmo o Senhor Jesus, ele sabe o dia da sua vinda. Ele só sabe que esse dia será abreviado. Porque se não fosse assim, certamente nenhuma carne, nenhuma alma, ela sobreviveria. Todos seriam condenados. Mas grande é o amor de Deus que se preocupa conosco. Então, a mensagem para o nosso coração é que nós precisamos entender que o Senhor Jesus, ele vai voltar novamente. Talvez eu não vou ver o Senhor Jesus voltando, talvez Deus ele possa me levar antes. E por que eu estou falando isso? Porque muitos no passado creram que veriam o Senhor Jesus vindo nas nuvens com poder e grande glória, mas não viram. Passou-se a sua geração, eles foram, porque a palavra nos fala que a nossa vida aqui na terra é como um conto ligeiro, é como uma névoa que nasce pela manhã e quando o sol sai, ela desaparece. Assim é a vida do homem. Muitos vivem
pouco tempo, muitos vivem mais tempo, talvez pela sua robustez, mas a palavra nos fala que é cansaço e enfado. Então, nós precisamos viver uma vida em santidade, em conformidade com aquilo que é a palavra de Deus. Deus, Ele está nos dando a oportunidade de arrependimento. Nós precisamos nos arrepender. E se arrepender é deixar os velhos hábitos, os hábitos do homem, do eu, da razão, da vaidade, daquilo que está entranhado em nosso coração, que é aquilo que engana, que a palavra nos fala que os males saem do coração do homem. Então nós precisamos nos despir de tudo isso, diminuir para que Deus ele cresça em nós. E nós precisamos nos arrepender. Quantos que hoje estão afastados do caminho de Deus, porque apostataram? Muitos que estão desviados do caminho de Deus, porque deixaram lugar para a vaidade, para a sensualidade, para o seu eu, para a sua vaidade, olhando para as coisas dessa vida, se preocupando com o dia de amanhã. E o ensinamento de Deus é totalmente ao contrário disso, deixando de amar, guardando rancor, guardando ódio no seu coração e ficando doente e se entristecendo, se introvertendo e cada vez mais com um coração amargurado. Mas Deus ele está dizendo: olha, cedo eu venho buscar vocês que têm recebido a minha palavra, que têm andado em conformidade, que têm anunciado que eu voltarei para buscar a minha igreja, para buscar o meu povo, para buscar os meus escolhidos. E olha, não entenda igreja como templo físico, entenda igreja como a sua vida é a igreja, você é a igreja. Você precisa cuidar desse templo, porque você é a morada do Espírito Santo de Deus. Deus, quando criou você, te formou desde o ventre da sua mãe, foi soprado em ti o fôlego da vida, o Espírito de Deus, e esse Espírito de Deus ele vai voltar para Deus. E não importa o que você pensa a respeito de Deus, a palavra nos fala que eu sou, e sou o que sou. Não importa o que você pensa de Deus, Deus ele é Deus. Muitas vezes o seu coração ele pensa algo, a sua mente ela pensa algo, mas a sua alma ela clama pelo Deus vivo. Quantas vezes você deitou a sua cabeça no travesseiro à noite e sua alma estava clamando por Deus? E a palavra nos fala que quando você não consegue expressar isso, quando você não consegue colocar para fora aquilo que é o clamor da sua alma, a palavra nos fala que o Espírito Santo ele intercede por você com gemidos inexprimíveis, com algo que não dá para ser pronunciado, e ele intercede por você ao Pai. Então, que você possa compreender isso. Que grande é o amor de Deus para com sua vida. Talvez você possa ser rejeitado pela sua família, pelos seus amigos, pela situação na qual você optou em viver, mas saiba que Deus ele tem um amor incondicional com a sua vida. E não importa a sua situação, não importa aquilo que você é, a condição na qual você vive, Deus ele te ama, Deus ele ama a sua vida, Deus ele veio em forma de homem, Jesus ele veio em forma de homem para que você pudesse ter acesso ao Pai. Olha que coisa gloriosa, para que você pudesse se arrepender e mudar de vida e andar em conformidade às coisas do Senhor, não andar em conformidade com aquilo que o mundo dita que você deve andar, mas andar em conformidade com o que a palavra de Deus nos ensina a andar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você não vai precisar de ninguém para te orientar o que você deve fazer, porque Deus ele vai testificar no seu coração tudo aquilo que você precisa fazer, tudo aquilo que você precisa realizar. Você vai sair de um jugo, de uma religião, para viver a grandeza
da palavra de Deus livre para poder adorar o Senhor, para poder cultuar a Deus como igreja, como o seu corpo, sendo um templo vivo do Espírito Santo de Deus. Não se preocupe com as coisas que estão acontecendo neste mundo, porque se você tem a marca de Deus na sua vida, nenhum mal vai te acontecer. Saiba que Deus, Ele zela pelos seus. Saiba que Deus, Ele zela por aqueles que amam a sua palavra, que guardam a sua palavra, e aqueles que creem no Senhor. Porque aqueles que creem no Senhor jamais serão confundidos. O Senhor Jesus, Ele vai voltar, e que cedo vem. Então, que nós podemos estar preparados para que, quando Jesus nos chamar, quer seja para a morte, mas nos dando vida, porque se morremos no Senhor Jesus, bem-aventurado nós somos. Então, nós podemos dizer que Deus, Ele tem uma grande obra a realizar na sua vida. Você precisa crer, então, somente e confiar no Senhor. E ele continua falando, no mesmo capítulo 22, só que no verso de número 20, ele nos fala assim, ó: e aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo vem. O Senhor Jesus, Ele vai voltar. E esse glorioso dia nós esperamos, nós almejamos, nós clamamos, olha, vem Senhor, vem nos buscar. Mas o interessante é que a palavra de Deus nos fala que esse dia será um dia de juízo. Nós clamamos pela volta do Senhor, mas nós temos que entender que esse dia será um dia de juízo. Nós queremos que o Senhor volte, mas se Ele voltar hoje, quantas pessoas não vão ficar? Então, nós temos que entender que o Senhor, Ele vai voltar no tempo certo, para que Ele possa salvar o maior número de pessoas que Ele pode, porque Ele está dando oportunidade ao homem para isso. Muitas vezes as pessoas falam, mas fulano, ele é complicado, fulano não vai para o céu não. Eu não sei como é que uma pessoa tão ruim dessa vive tanto tempo. Mas nós temos que entender que o tempo para Deus não é segundo o nosso tempo, contado em horas, minutos e segundos. O tempo de Deus, ele é eterno. Então não importa para Deus se o homem vive 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos. Para nós sim importa. E isso vai fazer com que o homem ele tenha cada vez mais oportunidade de se arrepender e de buscar a Deus, para que ele possa viver na eternidade para todo sempre. Que Deus ele possa nos abençoar, que Deus possa confortar o nosso coração, de saber que em breve nós estaremos com Ele para todo sempre na eternidade. Viva uma vida segundo aquilo que é a vontade de Deus. Deixa as coisas desse mundo, se arrependa, busca Deus, e se falta fé, peça fé ao Senhor, para que Ele possa renovar o primeiro amor, a alegria da salvação, e que você possa ter uma vida alegre, feliz, livre, porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos orar a Deus. Senhor, abençoa o Teu povo, aqueles que têm ouvido a Tua palavra a cada dia, que o Senhor possa despertar esses corações, para que eles possam buscar ao Senhor como único e suficiente Salvador, para que no grande dia em que o Senhor voltar, Senhor Deus, eles possam achar servindo assim. Abençoa a cada um, que o Senhor venha renovar a fé. Senhor Deus, aqueles que têm se arrependido nessa hora, o Senhor possa dar forças para que eles possam se reerguer na Tua presença e assim alcançar o favor do Senhor. Nós oramos assim, pedimos a Tua bênção e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e pedimos, livra o Teu povo do mal, livra o Teu povo da enfermidade, livra o Teu povo, Pai, das amarguras desta vida.
aquilo que tem entristecido, e que não falte o recurso, que não falte a bênção do Senhor para cada lar que pronuncia o Senhor como único Deus e Salvador. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor.